Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Queria já que você pudesse abrir a sua Bíblia, quem trouxe. Lá na carta de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Amém? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Moura, sou membro, fundador da comunidade que está promovendo esse encontro, a Fraternidade Católica Éfeso, e esse encontro surgiu de uma experiência minha, há mais ou menos 10 anos atrás, que eu tive a síndrome de burnout, e nessa síndrome de burnout, eu fiquei sem andar, sem falar e perdi minha visão periférica. E, claro, precisei me afastar do trabalho. Mas essa história eu vou contar para vocês amanhã. Porque hoje eu venho aqui com a responsabilidade, que eu acho bem significativa, de substituir uma pessoa ao qual tenho um grande carinho e respeito, que desde o primeiro encontro do projeto Vencendo a Depressão e a Ansiedade tem vindo a todos os encontros e que, por algum motivo, dessa vez, ele não pôde vir, que é o Padre Sandro Santos. Então, isso foi explicado hoje pela manhã. Então, o Padre Elielso, ele partilhou conosco 2 temas pela manhã. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. E outro tema, que também era do Padre Santo: o inimigo suscita a ansiedade e o medo por malvadeza em atormentar aqueles que estão no caminho certo. E nós, se não percebemos quem estava de manhã, podemos distinguir algumas ações que vêm do próprio Satanás nas nossas vidas e nas próprias realidades do mundo. E pegando como referência também essas 2 palavras do Padre Elielso de hoje de manhã, eu quero partilhar com vocês essa um pouco mais ampla, no versículo 13, aí é 13b, mas queria pegar o versículo 13 todo, que diz assim: não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Vou repetir. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Palavras do Senhor. O Papa João Paulo II escreveu uma carta, um documento, há alguns anos atrás, São João Paulo II, chamado Salvifici Doloris, que fala sobre a dor humana, a dor que salva. E nesse documento, no número 14, ele escreveu assim: o sofrimento, mais do que qualquer outra coisa, abre o caminho para a graça que transforma e para a esperança que não decepciona. Vou repetir. O sofrimento, mais do que qualquer outra coisa, abre o caminho para a graça que transforma e para a esperança que não decepciona. Existe uma
uma divulgação aí no mundo, principalmente nessas novas religiões desse tempo, e às vezes até com esses coach que surge aí do nada, que fala que a gente sofre porque quer. Na realidade, tem gente que sofre porque quer. Mas o sofrimento, na realidade, ele é consequência de muitas coisas. Ora, se nós fizemos a nossa primeira Eucaristia e Crisma, ou aqueles que participaram de vida, me dê um microfone aí, outro, de um seminário de vida no Espírito Santo, a gente vai lá no seminário ver o seguinte: nós descobrimos que Deus nos ama de forma incondicional, pessoal, que Deus nos ama de uma forma que não nos trata de forma diferente um do outro. Mas aí a gente questiona, se Deus nos ama, por que nós sofremos? Aí nós vamos descobrir lá quando a gente vai falar de pecado. E o que é o pecado? O pecado é dizer não a Deus, se afastar do Senhor. O Padre Elielso explicou algo magnífico hoje de manhã, que eu espero que vocês saiam daqui entendendo isso. O que é mais grave? Uma pessoa possessa ou uma pessoa, vamos dizer assim, em pecado mortal? Uma pessoa em pecado mortal. Às vezes a gente se preocupa porque a gente, sei lá, parece que tem coisas influenciando a nossa vida, a minha vida nunca dá certo, eu vivo em angústia, eu vivo em tristeza, eu vivo tendo pesadelo, eu vivo assim assado. A gente se preocupa tanto com essas coisas que a gente esquece de preocupar-se com o essencial, que é o fato de nós vivermos, acima de tudo, a santidade. E viver a santidade, o primeiro princípio dela é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você mudar a sua história em Deus. Às vezes a gente está na igreja e se acomoda na igreja diante de tantos pecados. Aí a gente culpa Satanás, culpa todo mundo, mas não culpa a nossa conduta. Então, quando o homem pecou, todas as coisas ficaram em desordem no mundo. E por causa do pecado de Adão e Eva, nós carregamos essa descendência dele, uma descendência triste, mas é uma realidade. Que a gente pode dizer, mas eu não tenho culpa, quem pecou foi Adão e Eva. Pois é, você não tem culpa, mas foi seu pai e sua mãe que ele teve. E aí, como é que fica? Entende? Então, existem algumas realidades na nossa vida que elas são consequências de escolhas. A gente vive num país que a cada dia a gente sabe que a taxa de criminalidade está altíssima. Eu não tenho culpa do ladrão ter aquela condição dele de querer tirar tudo de todo mundo, mas eu vou sofrer as consequências da escolha dele. Como as pessoas vão sofrer também as consequências de escolhas que eu e você fazemos errado. Então, o sofrimento não é algo que eu desejei ter, primeiramente, mas ele faz parte de uma consequência de coisas que estão ao nosso redor. Aí nós chegamos em várias gerações, a geração dos meus pais, dos meus avós, o sofrimento para os meus avós e para os meus pais sempre foram motivo de a cada dia se levantar mais ainda, de ter mais força, mais capacidade, de ter mais dinamismo, mais ânimo para seguir adiante. Mas aí parece que o mundo de hoje colocou na nossa cabeça que quando o sofrimento vem, quando a dor vem, eu preciso me entregar. E eu preciso relaxar naquela dor. E também, muitas vezes, esse sofrimento que vem ocasionado por uma depressão e por uma ansiedade, é porque nós estamos dando valor a coisas que passam. Hoje a gente vê na internet, o Instagram, tirando aquelas pessoas que eu acho estranho, que se lamentam tanto, as pessoas não postam na internet o que é ruim, não.
Normalmente nós postamos apenas coisas boas. Mas acredite, sem dúvida nenhuma, que todas aquelas pessoas que estão postando coisas boas, elas estão passando sofrimentos, tentações e dificuldades que eu e você também passamos todos os dias. Quer ver um grande sinal de superação que todos nós conhecemos, eu pelo menos acredito que todo mundo conhece, o padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi é um grande homem, um santo aquele homem. Tive a oportunidade de estar com ele umas 2 ou 3 vezes. E ele passou um momento de depressão horrível, que deixou ele acabado e desfigurado. E Deus persistiu naquela depressão, naquele mal, durante anos e anos e anos e anos e anos. Aí de um tempo para cá aparece o padre Marcelo Rossi todo bombado, né? Musculoso, mas é o biotipo dele, é esse. Que o padre Marcelo era professor, era formado em educação física, era professor, e ele sempre foi um homem muito musculoso, o biotipo dele sempre foi muito musculoso. E uma das indicações médicas para superar a ansiedade e a depressão é fazer exercícios físicos, porque libera algumas substâncias que nos dá prazer. Então o padre conhecia muito bem isso, mesmo acabado, mesmo magro, o padre continuava fazendo as suas caminhadas, o padre continuava fazendo os seus exercícios físicos, e depois que essa doença foi vencida, ele recuperou tudo, graças a Deus. E além dele recuperar tudo, ele escreveu durante a dor dele 3 ou 4 livros para ajudar as outras pessoas a poder conviver com essa realidade. Então, a palavra que norteia a nossa palestra de hoje é essa: Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. A tentação é permitida por Deus. Você sabia disso? Está lá na Bíblia, em Jó. Nós só somos tentados se Deus permitir. Satanás não chega, não encosta perto de mim, de você, se Deus não permitir. Aí você diz, mas por que Deus está permitindo isso? Porque Ele quer lhe provar. Ora, você quer ir para o céu sem ter nenhum sacrifício, nenhum esforço? Não é bem assim, não. E se você ouviu isso de algum canto, está extremamente errado. O Senhor vai dizer para todos os discípulos, lá no Evangelho, se perseguiram a mim, perseguirão também a você. Então, se você escolheu ser de Deus, o mundo, ele não gosta de Deus. E não gosta de ninguém que fale de Deus. Olha as repartições públicas. Eu estou na repartição pública, mas não posso deixar de falar isso, que é uma realidade de fé. Tirar os símbolos religiosos por causa de uma lei. Aí você vai tirando a cada dia e botando leis a cada dia para não misturar, segundo eles, a coisa, porque vem com um ditado que diz, mas o Estado é laico, mas ele não é laicista. Ele é composto de homens e mulheres que têm a sua fé. Então, lá no meu trabalho, quando eu chegar na porta e vou entrar, eu vou tirar uma capa assim, não, sou católico, agora que não sou mais católico. Aí eu vou jogar fora, é assim, é? Não é assim, não. Você precisa viver a sua fé em todos os lugares que você estiver. É por isso que o mundo que está aí, a nossa cidade, o nosso país não presta, porque nós, cristãos católicos, somos, na realidade, envergonhamos a igreja com as nossas condutas. Quantas pessoas estão aí no mundo dizendo que é católico, abre a boca, influência digital, não sei o quê, aquela coisa toda, mas tem uma conduta totalmente contrária à fé. Então, o mundo, ele nos persegue de todas as formas. Você está lá na faculdade, se o professor falar alguma coisa e você disser, não, mas não concordo, porque a palavra de Deus, o professor vai dizer, não tem nada aqui a ver com a palavra de Deus, não tem nada aqui a ver com religião. Se você vai lá numa discussão qualquer, mas
o Evangelho diz, não, aqui não tem nada a ver com o Evangelho, nada a ver com Jesus Cristo. Ou seja, a cada dia o mundo quer excluir a verdade. E por excluir essa verdade, nos persegue. E Deus, para nos provar, também quer saber se a gente é capaz de entrar no céu. Como é que você vai entrar no céu se você não carrega a sua cruz? Todos nós temos uma cruz para carregar. E às vezes essa cruz tem até nome, né? Marido, esposa, filho. É ou não é? É mentira? Às vezes não tem nome não, essa cruz? Tem nome. Sogro, sogra, minha sogra está ali. Sogro, sogra, não é? Vizinho, cunhado, cunhada, né? Então, às vezes, a nossa cruz, ela tem nome, mas essa cruz que tem nome, ela é necessária para a minha salvação. Para a minha salvação. Quando eu tive a minha enfermidade, uma das palavras que me norteou foi essa. E outra palavra que me norteou, que eu vou pregar na hora, é uma palavra da Escritura que diz assim, que tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida, ela tem um propósito. Tem um propósito. Então eu sofri, eu vou usar uma expressão bem assim, feito um condenado, um cachorro lapiado no mundo com essa minha doença. E que quando olho para trás, eu vejo que sozinho eu não poderia ter vencido ela. A Escritura diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam. Vamos repetir? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja coisa boa ou ruim, concorre. Se de repente isso que você está vivendo não está concorrendo para o seu bem, aí você precisa discernir. Talvez não seja algo que Deus tenha lhe dado, mas seja algo que você tenha escolhido. Então eu preciso ver também se as consequências dos meus sofrimentos não são escolhas erradas que eu fiz. Aí caí sim numa depressão, caí numa ansiedade, caí numa vexação, né? Caí numa obsessão, numa possessão até, por escolhas minhas. E muitas vezes também essa ansiedade, essa depressão, é porque nós olhamos muito a vida dos outros e esquecemos de olhar a nossa. Ah, mas fulano tem tudo e eu não tenho nada. Ah, meu irmão venceu na vida. Ah, meu vizinho venceu na vida, tudo que faz dá certo e eu tudo que faço dá errado. Ah, aí você começa a olhar a vida dos outros. Lute na sua história, lute na sua vida, lute nas condições que você tem. Mas não vou parar aqui, porque eu não tenho forças. Ninguém motiva ninguém. Essa ideia, isso é científico. Isso é científico. E eu estudei parte de motivação, eu sou formado em administração. Minha primeira faculdade é de administração, a segunda é de contabilidade, sou contador, e a terceira é de marketing, mercadólogo, mas exerço a profissão de contador. Então, lá na administração, nós estudamos um semestre inteiro, dentro de uma matéria, a questão da motivação. E a motivação é algo que vem de você. As pessoas, elas, na realidade, despertam essa pessoa interior que existe em você, que é capaz de se levantar e de sobrepor todas as dificuldades e todos os problemas. Eu vou contar uma história. Doutora Luciana é minha psicóloga. Ela me ajudou. E eu conheci a doutora Luciana quando eu adoeci. Conheci ela de vista. A melhor coisa que tem é amigos. Eu tenho muitos amigos. Muitos. E muitos amigos profissionais. De todas as áreas. E quando eu adoeci, me apresentaram doutora Luciana. E lá
ela me ajudou muito nesse processo do meu adoecimento. Meu adoecimento. E de vez em quando eu contava umas coisas para ela, dizendo: Carlos, você é um paranoico. Ela disse: paranoico? É, por causa disso. Ela fez: é. Porque eu partilho na vida, alguma coisa, tá, essa coisa toda, não sei o quê. Aí eu contei algumas histórias para ela da minha vida. Eu dizia assim, contei uma história quando era jovem, que eu nunca fiquei em festa. É muito comum os jovens hoje para uma festa ficar, né? E eu nunca namorei com ninguém assim à primeira vista. Tinha que conhecer a pessoa. Eu tenho essas paranoias, viu? Conhecer a pessoa, essas coisas todas. Aí eu disse assim para ela: aí eu vou naquela festa, doutora Luciana, vejo aquela menina, aí fico com ela, eu não sei nem onde ela botou a boca. Vocês estão rindo, né? Mas para mim é coisa séria. Aí ela fez: cara, isso é uma paranoia, não existe isso não. Aí eu fiz: mas doutora Luciana, olha, não brinque não, a ciência diz, tem coisas na ciência que eu decorei, outras não, que quando a gente movimenta a nossa boca na boca de outra pessoa, claro, é bom porque faz exercício, mas por outro lado transmite não sei quantas centenas de bactérias. Aí eu fico pensando, essa menina botou essa boca na boca de quem? Botou o que dentro dessa boca? Aí o que eu fazia? Primeiro me aproximava, conhecia e dava alguns estalozinhos assim sobre o que a menina fazia no dia a dia, para ver se eu tinha uma segurança, né? Porque eu morria de medo de pegar sapinho. Vocês estão rindo? Mas essa foi a minha juventude. Aí eu namorava com a menina, estava lá namorando, aí a gente lá nos momentos mais quentes, de repente queria extrapolar o limite, ter uma relação sexual, eu ficava pensando: menino, se eu me deitar com essa menina engravidar, eu novo, não vai dar certo não, é melhor me segurar. Está vendo que minhas paranoias, elas fizeram com que eu evitasse muitos pecados. Muitos pecados. Aí eu vejo o povo aí: eita, fulano namorou com cicrano, está grávida. Está vendo? Se tivesse a minha paranoia, eu não estava grávida. Está entendendo essas coisas? Ah, fulano, beijou cicrano, beijou beltrano, descobriu que tem uma bactéria na barriga, descobriu não sei o que, foi dos beijos, que ficou dando em festa, e pegou, agora está gastando dinheiro com tratamento, não sei o que. Então eu tinha essas paranoias na minha vida. E sabe qual foi a minha última paranoia que eu achei magnífico? A pandemia. Eu gosto de filme de ação. Então, quando surgiu a pandemia, eu disse assim: meu Deus, eu estou em um filme de ação ao vivo. Vocês estão rindo? Então acho que eu não sou normal. Então quando todo mundo estava morrendo de medo, em casa, não sei o quê, eu queria ir para a rua. Ao ficar pensando naqueles filmes de zumbi, que o povo tudo fica correndo, e o zumbi ainda atrás, eu disse: meu Deus do céu. Aí entrava na rua: tem que usar máscara. Eu disse: vou usar máscara não, quero andar assim. Aí eu ia para os cantos, botava a máscara no bolso. Aí quando entrava no canto: moço, tem que usar a máscara. Eu botava a máscara, quando saía eu tirava a máscara. Peguei Covid 4 vezes. 4 vezes. Imagine só, diagnosticado, viu? 4 vezes. Aí, passei mal não, Deus é bom. Não é? Aí, quando eu peguei Covid, eu fiz: caramba, eu tenho uma história para contar. Eu peguei Covid. Não estou aqui desprezando ninguém que sofreu a dor da Covid, pelo amor de Deus. Não estou aqui desprezando quem morreu. Eu perdi um grande amigo meu, perdi um primo também que era um grande amigo meu, perdi amigos meus nessa Covid, pessoas importantíssimas para mim, como os fundadores da comunidade Caminhando para a Santidade, Cristiano e Fábio, amigos de infância
meus amigos de infância. Morreu o pai, a mãe, o casal, uma semana, outro 10, 15 dias depois. Não estou aqui desprezando nada disso, eu estou falando como foi a minha resposta diante das realidades que estão aí. Essa é a minha resposta, mas aí qual é a sua? Que resposta você vai dar diante dos problemas e dificuldades que você tem na vida? Como é que você está olhando a vida? Você está olhando o seu problema como um Deus? Ou você olha a Deus como aquele que pode superar os seus problemas? Eu aprendi alguns ditados na vida. E um dos ditados que eu aprendi foi algo que diz assim: deixe de chorar diante do leite derramado. O que isso quer dizer? Eu dizia assim: o leite derramou, chama o gato para lamber. Você vai mudar alguma coisa do leite que caiu no chão? Sim ou não? Não. A gente teve um evento, um seminário de vida, aí arrumamos a credência, bem bonitinha, e nós tínhamos comprado há pouco tempo um conjunto de galhetas, âmbula e cálice, lindo de vidro com a base de madeira, carérrimo, já procurei em tudo quanto é canto para repor e não consigo. Aí uma pessoa do Ministério de Música, assim perto, passou, bateu na mesa, o cálice, a âmbula, caiu e quebrou. Aí alguém botou a mão na cabeça e fez: meu Deus, eu fiz, pronto. O que nós precisamos fazer é o quê? Eu não tenho como fazer com que, quando acontece em filme, né, como Superman, aquele filme de Superman que mais antigo sabe. Superman, a namorada dele morreu e ele, chateado, começou a girar o mundo ao contrário e as coisas voltaram o que era antes e a namorada reviveu, saiu do buraco. Então eu não tenho como fazer com que essa âmbula que caiu agora volte subindo, reponha-se o vidro e pronto. O que eu tenho que fazer agora é apanhar, conseguir outra âmbula e seguir a vida. Dá para entender? Sim ou não? Sim. Acabou-se. Eu fui diagnosticado como ansioso crônico. Crônico. Quando a minha psiquiatra disse isso, eu fiz: é o quê? Ela fez: você é um ansioso crônico. Mas eu não tenho sintomas de ansiedade crônica. Eu não tomo remédio para ansiedade nem depressão, mas eu sou diagnosticado como ansioso crônico. Porque eu deposito a minha esperança em quem? Em Deus. Eu aprendi algo nesse meu... Todo mundo bata aqui. Nesse sofrimento da ansiedade e depressão, que eu preciso viver um dia de cada vez. Tenho que viver o hoje. O amanhã não chegou e o ontem já passou. Eu não tenho como mais consertar o que foi feito. Eu tenho como fazer diferente de hoje em diante. Estou tão triste, mas sua tristeza vem de onde? Eu não sei, não tem um sentido. De onde vem a sua tristeza? Aí você precisa orar e você precisa sim, se necessário, procurar um psicólogo e um psiquiatra. Vocês receberam aí um papel, quem não recebeu depois pegue, do projeto nosso, Vencendo a Depressão e a Ansiedade. Depois leiam aí. Nós estamos tentando alugar uma casa, faz 3 meses, para colocar esse projeto. Nós temos psicólogo, eu tenho masoterapeuta, eu tenho terapeuta, eu tenho psiquiatra, para atender nesse local de graça ou com preço acessível, mas não encontro uma casa para colocar o projeto ainda. Carlos, tu já tem dinheiro, já tem tudo. Tenho não, mas se Deus quer, Ele vai providenciar. Por quê? Porque é uma necessidade hoje do mundo que a gente vive. Gente, olhe, a taxa de suicídio tem crescido absurdamente entre jovens.
que tem uma vida inteira. Meu Deus, eu quando era mais novo, claro, sempre tive minhas paranoias. Eu não ia para a festa do mundo, como diz assim, né? Sei lá, essas bandas. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu vou gastar 100, 200, 300 reais numa festa e depois vou chegar em casa triste porque eu podia ter gastado com outra coisa. Deus o livre e guarde. Eu, muito novo, já quis dormir cedo. Eu não quis dormir cedo depois dos 30, 40 anos, não. Muito novo, já quis dormir cedo. Eu gostava de estar com os amigos, eu gostava de estar na igreja, eu gostava de me sentir bem. Então, às vezes, nós queremos também agradar aos outros, e quando a gente agrada aos outros, a gente desagrada a nós mesmos, às vezes. Não estou falando aqui do sacrifício de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, para salvar o seu matrimônio, para salvar a sua família, ou do sacrifício de qualquer pessoa para salvar a sua família. Não estou falando sobre esse sacrifício que você se desgasta pelo bem maior. Eu estou falando que às vezes você quer agradar a todo mundo, tem que ter a mesma opinião do outro, tem que vestir a mesma roupa do outro. Olha que coisa mais ridícula. A gente vê a moda hoje. Antigamente, matuto andava rasgado, hoje o povo anda rasgado e é moda. É ou não é? É. Olha que coisa estranha, me desculpe se tiver algum dentista aqui. Mas vou dizer um negócio aqui que eu acho muito estranho. Minhas 3 meninas botaram aparelho. E minhas 3 meninas, o médico disse que tinha que arrancar o siso. Eu fiz, que danada é isso? Tem que arrancar o siso? É porque não serve para nada. Serve, nem que seja para doer. Concorda ou não? Olha, eu nunca arranquei meu siso. Porque eu fiquei assim, vou arrancar meu siso. Falta um dente aqui, eu puxo ele para o lugar. Não é não? Aí por que agora todo mundo tem que arrancar? Ah não, arrancar o siso. Olha, meus sisos nunca inflamaram e nunca doeram. Mas o siso do povo inflama e dói. Tem alguma coisa errada aí nesse mundo hoje. Aí eu fiz cirurgia de apendicite. Outro testemunho, apendicite. Aí fiz a cirurgia de apendicite, fui para o médico passando mal, o médico disse, a sua infecção está não sei quantos mil. 30, 20 e tanto, 30 e poucos mil. Eu todo me tremendo. Aí não tinha dor nenhuma, mas tinha uma ardência desconfortável. Aí o médico fez a cirurgia, fiquei internado 4 dias por causa dessa apendicite, que o médico disse, olha, seu apêndice já tinha a inflamação e o pus já tinha se espalhado em toda a sua área reprodutiva, aqui na altura do fígado, intestino, pulmão, estava chegando ao coração. E eu precisei abrir você da virilha até o meio da sua barriga. Eu tenho uma cicatriz aqui enorme. Porque eu precisei abrir você e limpar você por dentro todinho. Mas não garantia que você iria sobreviver. Isso foi há mais ou menos 16 anos atrás, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Quando cheguei lá, não soube dessa história depois, eles estavam com infecção muito alta, porque eu vi a cara dos médicos, que eu não sou bobo. O médico chegou lá, começou a outro fazer... Aí eu cheguei perto, é meu exame? A gente só está olhando aqui, a outra fazia. Aí eu fiz, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado não. Aí eu... Será que eu vou ter um menino? Não sei. Porque o médico ficava tanto assim, porque eu disse assim, o médico fazendo, isso é um homem, como é que vai ter um menino? Eu fiquei assim, né? Eu disse, não, tudo bem. Aí fiz a cirurgia, não queriam fazer, mas meu cunhado é instrumentista, foi lá, fez todo o procedimento junto com o médico, 2 médicos para mim fazer a cirurgia que duraria poucos minutos, vamos dizer assim, menos de 1 hora, durou quase 3 horas e meia. Eu fiquei internado, fiz isso daqui, e quando terminou a cirurgia, eu disse, médico, por favor, para que serve o apendicite? Ele, para nada. Eu disse, não tem condição não. Não tem condição, porque serviu para inflamar e me passar esse perrengue da bexiga. Esse negócio que a medicina diz assim, não serve para nada,
Tire isso da cabeça, porque eles ainda não descobriram para que serve. Porque Deus fez o homem perfeito. Deus não colocaria nada no seu corpo, nem na sua vida, que não tivesse um sentido e um propósito. Seja ele um siso ou um apêndice. Seja um siso ou um apêndice. Ou seja, qualquer realidade de vida que nós possamos viver e experimentar. Então, o que eu queria deixar claro com essa passagem da Escritura de hoje, aonde também na Bíblia vai dizer assim, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. O mesmo São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer assim, o próprio Jesus dizendo para ele, Senhor, por várias vezes pedi ao Senhor que me arrancasse o espinho da minha carne, tirasse essa provação, essa doença, esse mal da minha vida. Aí São Paulo vai dizer, no entanto, o Senhor me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Qual é a sua fraqueza para manifestar a força de Deus? Qual é a sua fraqueza para que Deus possa manifestar a sua força? Coloque essa fraqueza diante de Deus. Viva um dia de cada vez. E lembre-se, a Escritura vai dizer ainda em Hebreus, o Senhor corrige quem ama e castiga todo aquele que reconhece como filho. As provações para nós devem ser motivos de revigoramento. Eu acho que, se não todos, mas a grande maioria já teve planta em casa. E para a planta ficar bonita, você tem que fazer o quê? Podar. Se aquela planta fosse uma pessoa, quando você dizer assim, ela vai dizer, ai, ai, ou então fazer, né? Tem gente que faz assim, né? Então, gente, Deus, para nos fazer melhor, Ele vai nos podando, e a poda dói. Olha, eu acho interessante as mulheres, e os homens também, né? Hoje tudo é estética. Esses dias eu estava na internet, aí esse negócio de Instagram, que fica mostrando as coisas para a gente, aí tinha uma menina lá, que foi fazer não sei o que no hospital, aí fez um negócio aqui do papo, fez um negócio aqui da mandíbula, aí aproveitou, botou os seios e fez uma lipo. Aí a menina andava assim, Aí eu parei comigo e pensei, manda botar o joelho no chão para rezar, porque depois de um minutinho já está doendo. Ou seja, o que você tem escolhido para a sua vida? Eu não estou dizendo aqui que você fazer uma lipo está errado. Depende do princípio dela. Você fazer uma cirurgia estética está errado. Depende do princípio dela. É como a igreja diz. A igreja não diz que fazer tatuagem está errado, mas depende do princípio dessa tatuagem. Mas também a igreja diz que o bom senso diz que não faça. Mas se fizer, use do princípio. Que princípio é esse? As nossas escolhas têm que ter princípios. A gente atende muito casal, muito jovem, inclusive, em oração. Muita gente liga para a gente, até de madrugada. Esses dias um homem ligou para mim, era 2 horas da madrugada, eu vou matar a minha mulher. Aí eu fiz assim, certo, mas antes de você matar, só me diga o que ela fez. Aí ele começou a chorar, não sei o que, eu já dei umas tapas nela aqui, mas agora eu vou matar. Eu disse, mas tu batesse na tua mulher? Bati, tu é o que dela, tu é esposa? Eu pensei que tu era pai. Não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou matá-la agora. Eu disse, homem, peraí. Mas vai dizendo os motivos que você quer matar a sua esposa. Aí ele foi dizendo. Depois que ele falou um bocado, ele fez, eu estou até mais calmo agora. Pronto, então não mata ela hoje não. Já que você está calmo, não mata ela hoje não. Ah, eu queria lhe agradecer porque você me escutou, tal. Aí eu disse, pronto, agora me conta a sua história de vida com ela. Aí ele foi contar a história de vida, aí passei 3 horas no telefone de madrugada, com sono.
Mas eu tive que escutá-lo, porque ele queria matar a mulher. E por algum motivo, ele achou meu telefone não sei aonde, dizia que me conhecia, sabia quem eu era. Eu disse, vou ligar para Carlos para me desabafar e pelo menos dizer para alguém que ia matar minha mulher, ou seja, me colocando como cúmplice. Olha só. Eu fiz, não, eu tenho que reverter esse negócio aí. Porque a polícia vai pegar o telefone, vai ver a hora que ele matou a mulher, vai ver com quem ele ligou a última vez, foi para Carlos, vai chamar Carlos lá, Carlos é cúmplice. Não, vou reverter esse negócio. Né? Graças a Deus, depois de 2, 3 dias, liguei para ele de novo. Quer dizer, ele me ligou, eu falando com ele pelo WhatsApp. Ele, não, está tudo calmo. Ah, que bom. Então, graças a Deus, você não matou a sua mulher. Que hora desgraça que você ia fazer da sua vida? Procura a igreja. Vá para a igreja, procure um grupo de oração. Procure um padre. Procure alguém que reze, que acompanhe vocês. Esses dias aqui em Natal, no Alecrim, não sei se vocês viram a reportagem, um homem matou a mulher e depois se matou. E a criança ficou lá de 6 meses, o dia todo. A SAMU chegou, fez os exames lá, não sei que exame é, os procedimentos da criança, e descobriu que a criança, apesar de ter passado praticamente um dia, 12 horas sem comer, estava bem saudável, ou seja, Deus cuida também. O anjo da guarda da criança cuidou dela, eu senti isso na hora, que o anjo da guarda da criança cuidou dela. Então, às vezes, nós passamos dificuldades na nossa vida pelas escolhas que nós fazemos. Santo Agostinho vai dizer assim, Deus, sumamente bom, jamais permitiria que existisse o mal em suas obras se não fosse suficientemente poderoso para tirar um bem maior. Aí Santo Agostinho diz, Deus julga melhor tirar bem do mal do que não permitir que exista o mal. Ora, Satanás contribuiu para que Jesus fosse para a cruz. Ou seja, Deus usa o próprio mal em seu benefício. Porque Deus, Ele é todo poderoso. Aí parece que nos momentos de desespero, de angústia, tal, a gente esquece tudo isso. Nada é eterno. Vamos repetir? Nada, só Deus. Ei, esse só Deus foi fraco. Vamos repetir de novo? Nada é eterno, só Deus. E o que vem dele? Acabou-se. Só é eterno aquilo que é de Deus. E só Deus. Então, quando eu tive a minha doença, uma das coisas, quando eu rezava, Deus me lembrava, olha, como é bom você ser uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Porque quando eu tive a doença e rezava, Deus me fazia lembrar as passagens bíblicas da Bíblia e trazia para mim toda a confiança por meio da palavra. Sabe por que às vezes Deus não traz confiança para nós? Deus não traz, não, nós não conseguimos nos levantar. É porque nós só queremos estar em encontros como esse. Se tiver um encontro de cura e libertação toda semana, eu vou. Tire isso da sua cabeça. Você precisa se enganjar em algum canto e crescer. Crescer em Deus. Porque aqui você vem, pega um pouquinho, vai embora. Não está se alimentando todo dia, vai enfraquecer de novo. Você precisa procurar um grupo de oração, um movimento, algo na igreja que lhe ajude a crescer e amadurecer. Você precisa, como o padre disse, ter vida de oração, ter vida sacramental. Ninguém pode ter vida sacramental longe da igreja. E olha que eu estou dizendo isso abertamente. Eu podia muito bem dizer assim, olha, vocês, para serem perfeitos e santos e curarem a depressão, tem que vir para Éfeso, que é a comunidade que promove esse encontro. Não, você tem que ir para Jesus. Você não tem que vir para Éfeso, não, porque a Éfeso, ela está aqui como um propósito de vida, que é a nossa comunidade, com o chamado de Deus, mas a Éfeso não é tudo, não, a igreja está acima de mim. Você tem que ir para a igreja, e quando eu falo de igreja, estou falando aqui de igreja católica, apostólica, romana, não estou falando de outra igreja não, porque é a única igreja que foi fundada por um Deus. E se alguém disser assim que é mentira sua, você fala assim, não vou nem discutir. Não discuta não.
Porque quem fundou a nossa igreja foi um Deus, Jesus Cristo. E acabou-se. Vamos ficar de pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.